Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E olha, hoje o nosso assunto, ele é sobre comunicação, sobre isso que nós fazemos inclusive aqui na Rádio da Defensoria, que é falar, que é contar, que é relatar histórias, trazer informação para você que nos acompanha. E quem vai conversar com a gente sobre isso, falar sobre comunicação e especificamente também sobre Media Training, que na verdade é para preparar, né, as pessoas para se comunicar melhor, para se apresentar melhor, para representar as instituições, seja na imprensa, seja nas redes sociais. É importantíssimo hoje em dia, completamente relevante para o posicionamento também profissional, tanto pessoal quanto também das instituições. E é ela que está aqui conosco, Cheneville Araújo, que é jornalista, tem mais de 20 anos de atuação aqui no estado de Roraima, tem pós-graduação em assessoria de comunicação, está fazendo um doutorado também em outra área já, mas aí tem especializações e cursos profissionalizantes na área também de Media Training, e é o que ela vai contar para a gente agora. Inclusive, ela é assessora, né, efetiva do Instituto Federal de Roraima, o Instituto de Educação aqui do nosso estado. Então, ela também vai contar essas experiências, né, como é que aplicou isso tudo também na sua carreira pessoal. E, primeiramente, né, claro, seja muito bem-vinda, Cheneville, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Beatriz. Já peço desculpas antecipadas ao público pela minha voz que não está ainda 100%. Eu passei recentemente por uma crise de laringite, mas estamos aqui quase recuperada e é muito bom falar sobre esse tema de comunicação. Como você disse, já tem 20 anos, né? Mais de 20 anos, na verdade. Não querendo entregar a idade. Não, na verdade, não tem problema nenhum com isso, mas tem mais de 20 anos já que eu atuo nessa área. A maior parte, na realidade, em redações mesmo de jornal. E na parte de comunicação pública é um pouco mais recente, que foi a partir de 2016, quando eu entrei para o Instituto Federal de Roraima, né, como servidora concursada, jornalista concursada do Instituto, trabalho na assessoria de comunicação de lá. Um pouco antes já tinha feito alguma coisa de comunicação pública também, quando trabalhei na diretoria de jornalismo do governo do estado. E em algumas instituições bem... que eu posso dizer que tive boas experiências também, que ajudou a formar toda essa bagagem, né, como o Sebrae, o Senac, e depois no próprio Tribunal de Justiça de Roraima, né? Então foram experiências bem importantes, né, que eu consegui ao longo da carreira para poder aperfeiçoar esse lado que foi chamando muito a atenção, porque a comunicação pública ela tem muito a ver com o direito à informação, que é assegurado constitucionalmente, né? É assegurado por lei. Todos os cidadãos, todas as cidadãs têm direito à informação e, com isso, têm direito a uma comunicação de qualidade, uma comunicação responsável, uma comunicação ética, transparente. E quando a gente fala em comunicação pública e preparação para isso, a gente tem que levar em consideração a primeira coisa sempre é o nosso público. O que o público precisa saber e de que forma a gente pode melhor comunicar, né? Melhor atender, porque as instituições públicas elas têm uma série de critérios para serem eficientes, para terem um serviço público considerado satisfatório. Entre eles, muita gente não sabe, é se comunicar adequadamente com os cidadãos e cidadãs. E aí que entra nessa preparação que eu comecei a desenvolver mais precisamente a partir do momento que eu entrei no Instituto Federal de Roraima. E eu gosto de ouvir histórias, viu, Cheneville? Então, assim, hoje o espaço aqui, a gente trouxe ela, né, para falar especificamente sobre o Media Training, um curso que ela ministra, inclusive ministrou aqui, a gente vai já contar sobre isso, ministrou aqui na Defensoria Pública do Estado de Roraima, mas, além disso, falar de comunicação, eu sou suspeita também como jornalista, né, então, assim, adoro ouvir e eu acredito que quem esteja ouvindo também, que gosta dessa área de comunicar, ou algum estudante que esteja almejando também cursar jornalismo ou seguir na área de mídias sociais, que hoje é uma profissão muito em ascensão também, todo mundo que trabalha com rede social. Então, assim, é importante a gente contar também um pouquinho da sua trajetória, porque você, como a gente disse, tem 20 anos de carreira, né? Contou aí alguns lugares onde você já percorreu, atuando profissionalmente.
Mas aí eu te pergunto, né, de que forma que essas experiências até em imprensa, né, em TV, em assessorias, elas contribuíram para formar essa consciência hoje que você tem sobre a grandiosidade e a importância da comunicação. Eu costumo dizer, em alguns cursos que eu já ministrei, até quando eu fui professora de jornalismo na Faculdade Estácio, que eu acredito que para você ser um bom assessor de comunicação, uma boa assessora, atender adequadamente a imprensa, é importante que você saiba, primeiro, como que a imprensa funciona, como que é a cabeça de jornalista, né? Quais são as suas principais reclamações, o que mais jornalista gosta, né, de receber. Então, isso é meio que estratégico. E isso a gente aprende, primeiro, estando em redação. Eu sempre aconselhei meus alunos e alunas, quando eu estava dando aula na faculdade, comece pela redação. Eu sei que muita gente tem um foco de assessoria, tem muita gente que tem um foco de TV, já diretamente por conta da questão do glamour, mas quando eu falo redação, é válido também, redação de TV é super importante, mas eu acho que a cozinha do jornalismo, lá onde o negócio mesmo pulsa, é aquela redação do impresso, que hoje a gente não tem, mas aqui em Roraima, né, depois da pandemia foi meio que... É digital agora? Agora tá tudo digital, né? Apesar de que quando eu falo impresso, o impresso é algo meio mais amplo, né? O impresso tem as revistas, tem as publicações especializadas, até mesmo as publicações comunitárias de bairro. Então, assim, ainda persistem algumas publicações aqui, mas quando eu me referi à questão do impresso, foram dos jornais de grande circulação, que a gente não tem mais, né, nesse momento, depois da pandemia. Mas você começar pelo impresso, que foi por onde eu comecei, eu tive uma grande sorte de poder ter começado pelo jornal Folha de Boa Vista, que foi o jornal onde eu passei mais tempo, foi meu grande formador. Você tem uma base toda estrutural, né? Uma base de texto. Eu já conversei com alguns colegas meus que eram de TV e depois foram para impresso. Fizeram esse caminho meio não contrário, não é obrigatório ter essa ordem. Eu é que criei essa ordem, que eu acho uma dica legal, uma dica bacana. Que aí você sai da TV, a TV, você sabe, a TV tem pouco tempo. A gente escreve de uma maneira muito mais objetiva, muito mais resumida, porque TV é tempo, tem uma grade a ser respeitada, tem os anúncios, toda a programação, né? E o jornal ele já tem um pouco mais de espaço na questão da escrita. Então, você pode ser um pouco mais detalhista, jornal, revista impressa, né? Então, você pode ser mais detalhista. Eu digo que quando você tem esse preparo de você sair do impresso para ir, por exemplo, para a TV ou para a rádio, é mais fácil você resumir toda aquilo que você apurou do que o contrário. Você estava acostumado a escrever de maneira resumida para depois ampliar. Aí a dificuldade fica um pouquinho maior, você ampliar aquilo que você já estava acostumado. Não, você era acostumado antes a escrever, um exemplo, 100 linhas. Agora você vai ter que escrever o dobro ou o triplo daquilo. Então, você acaba ficando um pouquinho, né? Então, essa seria uma dica inicial, nem só para assessoria, mas eu acho que uma dica inicial para estudantes de jornalismo, né? Que, se tiverem oportunidade, comecem pela redação. Hoje a gente não fala mais impresso, mas comecem pela redação de sites, né? Porque os sites, agora eu acho que o site é o grande coringa da comunicação. Porque o site ele consegue reunir muita coisa. E, às vezes, assessores e assessoras de comunicação nem se ligam muito nisso, porque... o site ele consegue publicar áudio, consegue publicar vídeo, consegue linkar diversas matérias e, inclusive, colocar PDFs. Por exemplo, se a Defensoria tem uma campanha, a Defensoria estava com uma campanha agora no Carnaval, que eu vi. Então, se tem alguma coisa mais específica, mais detalhada, tem uma cartilha, por exemplo, e aí tá a matéria, a cobertura a matéria toda prontinha lá. Você, por exemplo, colocou um link de
veja como foi a presença da defensoria nesse carnaval. Aí coloca um vídeo, aí coloca um áudio com algumas entrevistas e lá tem, confira a cartilha, tá lá em PDF, confira a cartilha com dicas de como se proteger, algo do tipo. Então, o site né? Ele é um coringa, ele transita hoje por todas as mídias, né? Então, às vezes, a pessoal da assessoria, por conta da correria e tudo mais, acaba não se ligando em explorar essas possibilidades que o site oferece. Então, além de você ter todo esse espaço de escrita, de preparo para a escrita que os jornalistas hoje podem aproveitar, dá para aproveitar também essas outras possibilidades. Então, eu acho que eu tive essa sorte, como eu falei, de começar pelo impresso, depois eu fui para um online, passei pela Rádio Folha e depois passei pela TV Roraima, que foi uma grande oportunidade também que eu tive, que eu não sabia nada de TV, zero experiência de TV, e tive assim lá, passei 2 anos lá e foi um super batidão. Eu fui para ser chefe de reportagem, acabou que eu tive que ajudar na produção de rede também. Eu tive contato com o pessoal da Rede Globo. Eu consegui produzir o Luciano Abreu, que hoje é apresentador, mas na época ele era o repórter de rede, fazia as grandes produções, né? Então, eu fui tendo essa experiência junto com ele e ele super me ajudou. Muita gente da TV Roraima me ajudou, porque eu não tinha experiência nenhuma. Hoje, tudo que eu sei de televisão, eu devo à minha passagem pela TV Roraima. Então, eu tive a sorte de estar nos principais veículos de comunicação do Estado, de saber como as redações funcionam. E eu acho que é um grande pulo do gato, como a gente chama, um assessor de comunicação que passou antes pelas redações, porque ele entende as experiências, ele entende as demandas, ele entende os problemas, ele entende o que o repórter, uma das coisas que o repórter mais detesta, que é, por exemplo, não ter sua demanda atendida, ou pelo menos solicitar uma demanda a uma assessoria de comunicação, e a assessoria de comunicação não dá nenhuma devolutiva, nem dizer, ei, eu não vou poder te responder hoje. Isso é uma das coisas que jornalista mais detesta e pode ganhar uma super antipatia com aquela determinada instituição, porque a assessoria não funciona daquela determinada maneira. Então, você conhecer os meandros de como funciona, as redações de como funciona, a cabeça de jornalista é uma super ajuda de relacionamento com a imprensa, né? É uma das estratégias que uma assessoria de comunicação deve ter em conta, é saber como funciona a redação e cabeça de jornalista. E aí, Geneville, tudo isso que você está contando, que é dessa relação entre instituição e imprensa, acaba refletindo também na população, que é o público-alvo, né? Que é a pessoa que consome a notícia, a pessoa que precisa do serviço, do atendimento público, como uma instituição como a defensoria. E aí eu queria até que você pontuasse, né? Você se preparou para preparar as pessoas para essa comunicação, e como é que surgiu ali interesse, não interesse, mas como você descobriu esses cursos que você se preparou, você estudou especificamente para fazer media training, e me conta um pouquinho sobre essa preparação e sobre essa busca, né, de se aperfeiçoar. Eu acho que também essa experiência que eu trouxe das redações, que quando a gente está na redação, a gente sempre tem que fazer aquela tal da tradução, né? O jornalista tem que traduzir o que um advogado fala, o que um médico fala. Todos esses profissionais, eles têm um tecnicismo ao se expressar, né? A passar as informações, e a gente não pode passar isso para o público de qualquer maneira, da maneira que é profissional deles. A gente tem que colocar uma maneira que eu digo mais aceitável, mais palatável, mais audível, né? Mais receptível ao público. E eu já vim com isso da redação, de colocar na manchete o que o público, o que ia chamar mais a atenção do público, o que ia interessar mais, começar pelo lead, de que maneira o público iria entender melhor. Eu já tinha essa noção, e quando eu chego em assessoria de comunicação, principalmente a pública, né? Porque, como eu comentei, eu já passei por outras assessorias de comunicação que eram mistas, não eram necessariamente públicas, como o Sebrae, o Senac, que a gente visa a questão das vendas também, mas nas instituições públicas, eu passei a prestar atenção que muita gente,
por ser do serviço público, já tinha uma filosofia um pouco mais antiga dessa questão da comunicação. Tradicional mesmo. É bem tradicional, a forma de falar, a forma de como atender e agir com o público, né? Não era tão aberta e pensando em como o cidadão e a cidadã iria entender e como gostaria de ser. Porque a comunicação é uma forma de atendimento também. É um relacionamento com o público e é importante. Então, às vezes, um exemplo, um professor ou uma professora comunicando algo sobre determinado curso e fala, por exemplo, os docentes receberão os discentes para matrículas para evitar evasão, sabe? Aí já foram 3 termos técnicos que a população em geral não tem obrigação de saber. Eu sempre falava assim antigamente, a população não tem obrigação de estar com o dicionário do lado para entender o que a pessoa está falando. E hoje eu digo, a população não tem que estar googleando, não tem que estar o tempo inteiro no Google procurando o que significam os termos. Então, no Instituto Federal eu já tinha desenvolvido essa visão antes de entrar, já tinha passado por outras instituições públicas, como foi o caso do governo do estado também, mas na época eu estava muito mais focada na questão do jornalismo, não pensava tanto na parte de estratégia de comunicação, porque a comunicação pública institucional ela leva em conta as estratégias, então eu não era muito dessa área. Quando eu chego no Instituto Federal, eu passo a ter essa visão mais integral, né? De que como a gente pode atender melhor o nosso público, que não é só simplesmente o serviço diretamente, vamos dar aula, vamos prestar um curso, não, para a gente receber aquele público, para que eles venham fazer esse curso, para que eles saibam a importância desse curso, da formação, a importância da educação, a gente tem que saber comunicar tudo isso. Então, houve essas percepções quando cheguei no Instituto e por conta disso eu procurei... Bom, eu acho que eu já tinha ouvido falar em Media Training, já tinha visto alguma coisa a respeito, nunca tinha feito, mas fui pesquisar e busquei algumas instituições que ofereciam preparação. Fiz primeiro pela Casper Libero um curso de Media Training tradicional, que é preparação de porta-vozes, ou seja, como a gente tinha conversado antes nos bastidores, os porta-vozes são qualquer pessoa que seja adequada para falar pela instituição. Não necessariamente um chefe, um presidente da instituição, um coordenador, qualquer pessoa que seja adequada para falar, que esteja à frente de uma ação, que esteja inteirado ou interessado de falar sobre um projeto, tem um projeto interessante. Essas pessoas todas têm o que falar e podem falar pela instituição. E podem ser preparadas para isso, para falar da melhor maneira. O Media Training ele é uma estratégia de comunicação, é uma das estratégias de comunicação que se pode adotar, que é esse preparo. O preparo ele passa ele tem vários tipos, né? Você pode fazer vários tipos de preparo. Pode ser um preparo apenas para você, por exemplo, dar uma palestra. Pode ter um Media Training, porque você se prepare para dar uma palestra. Pode ser um Media Training que você se prepare, como eu te comentei, para lidar com a presença no digital, no meio digital, que hoje são as mídias sociais. Você encomenda, você solicita um Media Training conforme a sua necessidade. A questão é preparar o profissional ou a profissional para lidar adequadamente com a sua imagem, para chegar até o público da maneira que você quer passar a mensagem, que mensagem que você quer passar e melhorar, claro, a sua imagem, a sua reputação. Então, você pode preparar para lidar com a imprensa, que é uma forma de garantir, de melhorar, de aumentar a sua reputação, ou pode ser também pelas mídias sociais e por aí vai, com o público em geral. Antigamente o Media Training ele nasceu, iniciou muito fortemente, na verdade, no meio político, para preparar os políticos de como eles deveriam falar. Isso foi se ampliando para outros profissionais também que podem lançar mão desse mecanismo e se comunicar melhor com toda a população. E aí a gente vê você citando, né, e dando exemplos, o quão necessário é hoje se comunicar. Por exemplo, a nível de redes sociais já, né? Você
traz, por exemplo, nós temos aqui a Instituição Defensoria Pública do Estado de Roraima, onde a gente tem o Defensor Público Geral, Dr. Oleno Matos, que só para explicar também para quem está nos ouvindo, é como se ele fosse o presidente, aí o subdefensor fosse o vice, e aí tem o secretário-geral também, e a corregedora, quem avalia ali tudo, né? Mas essas pessoas estão ali como representando a instituição e, consequentemente, todos os defensores públicos aqui da instituição também são porta-vozes, também representam a Defensoria Pública do Estado de Roraima. E para que a população tenha acesso a essa informação do trabalho que é realizado na instituição, essas pessoas precisam saber contar essa história, assim como a comunicação aqui exatamente da instituição precisa saber repassar essas informações. E aí a Geneville entrou, né? E aí que a gente teve contato com ela também, porque ela trouxe um treinamento para os membros e também para quem estava ali presente, né? Eu participei desse curso aqui também, ajudando, né, na execução dele. A Geneville deu algumas tarefas para a gente aqui da comunicação, mas eu queria que você contasse, né, sobre esse curso, que é um curso que você não ministrou só aqui, ministra também em outras instituições. O que ele traz realmente de preparação para que as pessoas entendam, não só dentro da instituição, mas para que aquele público, né, o cidadão e a cidadã, como você tem citado, tenha conhecimento e tenha acesso a esse direito básico, que é o direito à informação. Então, como eu comentei, eu acho que o Media Training, você lançar mão de um mecanismo como esse, a Defensoria acabou se demonstrando, buscando essa iniciativa. Quando eu recebi esse convite, eu achei, até comentei, nossa, é bem bacana, porque não são todas as instituições que têm essa visão. Muitas vezes, seja um defensor, seja um presidente de instituição, um político, um coordenador, que seja. Às vezes as pessoas têm a vontade de se comunicar, mas elas não têm exatamente a noção de como fazer isso. Até têm a vontade. E muitas vezes tem alguns agentes públicos e mulheres que são agentes públicos também, que não conseguem reconhecer a importância de fazer isso. Como eu comentei no início, a informação ela é um direito constitucional. Ela é uma obrigação do agente público e das agentes públicas também. Muita gente não entende isso como uma obrigação. Acha que, por exemplo, simplesmente a prestação de contas, pronto, está feita. Não necessariamente, porque você fazer uma prestação de contas, por exemplo, num relatório, que é geralmente como é feito, né, uma prestação de contas institucional, quais foram as principais ações do ano, no que se gastou, quais foram os resultados obtidos, e você faz um PDF e põe lá no site da instituição, acha que isso é o suficiente. E não é, porque não são todas as pessoas que têm. A gente tem uma grande cobertura de internet, a gente tem um grande acesso à internet hoje no Brasil, mas não é 100%. A gente não pode dizer que é 100%. Não pode dizer que chega para todo mundo igualmente. Não, muitas vezes uma pessoa pode ter acesso a uma informação que você tem hoje, essa pessoa vai saber disso, sei lá, daqui a um mês, porque viajou lá da sua comunidade, pegou um barco, enfrentou uma série de dificuldades até chegar, por exemplo, num polo EAD, para um curso que ela teve que fazer, né, vender meu peixe aqui, por exemplo, do Instituto Federal de Roraima, que promove vários cursos EAD em todo o estado e tem polos, só que é obrigatório, por exemplo, uma vez por mês que os estudantes estejam em uma aula presencial. Então, aí o estudante ou a estudante aproveita e eu vou me informar, vou saber o que está acontecendo. Porque em grande não, mas uma parcela significativa ainda da população não tem esse acesso. Não tem esse acesso às mídias sociais também. A gente sabe que brasileiro e brasileira é muito conectado. A gente tem vários exemplos e, assim, exemplos até que são um pouco engraçados, como, por exemplo, o mais atual que a gente pode trazer, a questão da Fernanda Torres, né, do filme agora, que foi premiado no Oscar, Eu Ainda Estou Aqui. Teve um engajamento tão grande porque brasileiro e brasileira tá engajado mesmo, tá nas mídias sociais, sim.
tá engajado, tá nas mídias sociais, sim, brasileiro e brasileira. No entanto, não são todos os brasileiros e brasileiras. A gente tem que pensar sempre nisso. Eu acho que eu tenho muito essa visão de que comunicação, ela é empatia. Ela dá certo quando você tem empatia. Eu sei que muita gente acha que essa é uma palavrinha da moda, que tudo hoje o povo fala em empatia, mas é a realidade, é a empatia, principalmente quando você fala em comunicação pública, porque você tem que sempre se colocar no lugar do seu público, o que o público quer saber, o que o público precisa saber e como que eu vou comunicar isso da maneira que o público vai entender. Então, o Media Training, ele surge dessa maneira para ajudar a trazer aquelas técnicas, e foi um pouco disso que eu trouxe Foi exatamente um curso, assim, porque ele foi meio expresso, né? Meio relâmpago, como eu expliquei, inclusive, né, no dia que eu tive aqui com vocês. O Media Training, um Media Training bem completo, ele envolve vários profissionais. Ele envolve psicólogo, fonoaudiólogo, né? Pessoas que trabalham com a questão do falar em público. Tem toda uma preparação que leva de 1 a 2 dias, o mais completo, assim, para você pegar bem, né? Preparar bem as suas fontes, os seus assessorados e assessoradas, no caso, para torná-los e torná-las porta-vozes institucionais. A gente fez algo que desse uma noção, né, para os defensores e as defensoras que estavam presentes e também o pessoal da comunicação que acompanhou. A gente fez um mini curso, vamos dizer que foi um mini curso para dar essa noção, né, e que já é muito frente a outras instituições que não têm esse tipo de iniciativa, mas aí a gente trouxe algumas técnicas, né? Primeiro, falando a respeito, eu acho que antes de tudo, para a pessoa, como eu falei, para ter uma eficiência no comunicar, em se tratando de imprensa, é preciso que você saiba como que a imprensa funciona, como que o jornalismo funciona. E, primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é notícia. O que dá notícia, como que a notícia é escolhida nos jornais, a gente falou um pouco disso, a gente falou um pouco também dos desafios da comunicação, a gente falou também de algumas técnicas para que você tire um pouco do nervosismo, porque tudo é uma questão de técnica, de postura, há estratégias, às vezes eu sou uma pessoa, tem gente que acha que eu não sou tímida porque eu falo em público, porque eu dou palestra, mas isso foi um trabalho. A gente precisa ter um treinamento. Quem tem interesse em falar em público, em dar cursos, em dar palestras, em dar entrevistas, é importante que se dedique. Tudo é uma questão de dedicação. Quanto mais você dedica, mais você vai melhorando, vai se aperfeiçoando. É claro que tem profissionais que não precisam tá o tempo inteiro falando em público, tá mais fechado em, por exemplo, defensores, nas suas situações de atendimento jurídicos e tudo mais, não precisa o tempo inteiro estar falando em público. Quando eu digo um público muito grande, externo, como uma palestra, um curso ou entrevistas coletivas de transmissões, mas, vez por outra, vai ser necessário. Então, dentro do Media Training, a gente consegue adaptar conforme a necessidade de cada cliente, de cada instituição. Às vezes a instituição já tem um grupo de pessoas o qual ela quer aperfeiçoar, que já entende o que é uma notícia, o que interessa para o jornalismo, já entende como funciona a comunicação, mas quer dar uma melhoradinha na forma de dar entrevista, na forma de tratar o profissional ou a profissional do jornalismo. Então, a gente foca nisso, foca principalmente nas técnicas. Tem pessoas de instituições que não têm noção nenhuma, por exemplo, que entraram agora no serviço público. Começou, sei lá, passou agora, foram concursados recentes, assumiram coordenações e vão passar a ter que dar entrevistas para isso. Vão ter direções e tudo mais, e nunca deram entrevistas. Então, assim, também tem essa possibilidade de você fazer algo mais amplo, desde explicando o que é uma assessoria de comunicação para melhorar também, porque para você ter um bom resultado, tem que ser tudo amplo, tem que buscar desde o que é a notícia, explicar como que funciona uma assessoria de comunicação, porque a assessoria de comunicação é amiga, assim como o jornalista é amigo. Às vezes um assessorado não encara aquilo como
São pessoas que acham que entendem, mas não entendem. Eles acham que... Todo mundo... eu brinco assim, que muita gente acha que entende de comunicação, acha que é muito fácil. Só que não. A gente acha que é fácil porque o ser humano, ele é essencialmente comunicador. A comunicação, ela é intrínseca da humanidade, ela faz parte da humanidade. Mas não necessariamente você entende das técnicas de comunicação. As pessoas confundem muito isso. E para isso está a assessoria de comunicação, para isso estão as estratégias, o planejamento e as técnicas. A comunicação profissional. A comunicação profissional. A comunicação, como eu disse, ela é do ser humano, mas a gente pode profissionalizar. E se a gente não tem essa obrigação de profissionalizar, a gente pode recorrer a profissionais que nos ajudem. E hoje, quais as dificuldades que você enxerga, né, nessa comunicação pública, nessa comunicação institucional com as pessoas de interesse? Existem ainda barreiras, existem ainda, até da própria pessoa, né, digamos, não da instituição, mas do próprio público também, não buscar as informações corretas, visto aí que a gente tem uma gama muito grande nas redes sociais que acaba ali tirando a atenção de muita gente? Eu acho que a dificuldade hoje não está exatamente... não é o principal problema nas instituições. Eu acho que as instituições têm que se debruçar, se dedicar mais a isso, mas por conta de um outro problema. A internet, como tudo na vida, ela traz muitas vantagens, muitos benefícios, mas muitos problemas também. Como, por exemplo, a questão da amplificação da desinformação. A desinformação, ela sempre existiu. A gente tem registros, acho que do século XVI, mais ou menos, registros de campanhas de difamação, de desinformação, de campanhas contra papas, por exemplo. Existem registros históricos disso. E, assim, ela sempre existiu. A informação falsa, sempre existiu a desinformação, sempre existiu. No entanto, como a gente não tinha o eco que a internet proporciona, a amplificação disso tudo que a internet proporciona, ficava muito pulverizado, mas isolado. Era mais isolado. Para a gente saber, era um pouco mais difícil. E hoje não. A informação está na velocidade da luz. Por quê? Porque a comunicação ela caminha junto com o avanço da tecnologia. Conforme a tecnologia vai avançando e vai oferecendo melhorias, mecanismos mais velozes, a comunicação junto consegue aplicar isso também. Então, eu acho que esse contexto de desinformação e principalmente do que é chamado hoje de pós-verdade, hoje você... se depara muito com que existem pesquisas que comprovam determinadas situações, no entanto, você vê a pesquisa e você diz, não, mas o que vale é o que eu penso. Pode estar ali todos os fatos provando e comprovando que é aquilo, mas você olha, não, o que vale é o que eu penso. E isso é muito alimentado pelas mídias sociais. Esse discurso de que a minha opinião é mais importante do que uma informação apurada, verificada e comprovada, ele é alimentado numa campanha que cada dia mais cresce nas mídias sociais, infelizmente, pela polarização política. E eu acho que as instituições têm uma grande responsabilidade no desenvolvimento da comunicação pública, no sentido de que o cidadão e a cidadã, eles têm direito a receber uma informação responsável, ética e de qualidade. E dentro disso está o combate à desinformação. É uma grande responsabilidade, porque ao passo que pessoas, políticos, até mesmo algumas instituições que possam se envolver em campanhas, por exemplo, de algo que prejudique a agricultura, e aí vai prejudicar a alimentação, ou algo que prejudique a saúde, ações de saúde, e aí vai prejudicar a população. Hoje em dia, uma informação que seja, se ela é disseminada da maneira, não digo adequada, mas com
uma estratégia certa para fazer o errado, quando eu falo o errado aqui, é desenvolver esse tipo de campanha de desinformação e ela reverbera, ela dá grandes prejuízos para instituições e principalmente para a sociedade. Então, eu acho que a grande dificuldade hoje em dia é saber lidar com isso, é saber lidar com crises de comunicação também, que a desinformação provoca, e nada melhor do que se preparar. Você tem que se atualizar o tempo inteiro. Você não pode fugir da atualização, tem que se atualizar. E assim como as pessoas que promovem esse tipo de campanha utilizando a informação de maneira negativa, elas estão sempre buscando novidades de como atrair o público. A gente tem que lidar com esse tipo de arma também. Não com mentiras, não com desinformação, mas com armas atrativas para que o público se interesse também pelo que é verdadeiro, pelo que é ético, que é responsável e de qualidade. Como você imagina, né, esse poder que a comunicação tem? Você fala que ela avança junto com a tecnologia. A partir do momento que a tecnologia avança, a comunicação então encontra mais ferramentas de se comunicar, essa é a palavra. Como é que você já imagina, na verdade, tem já essa prospecção do que pode ser feito ainda a partir da comunicação para as instituições ao longo prazo? Olha, na verdade, eu tenho pensado muito ultimamente em relação à questão da inteligência artificial. Na verdade, é uma preocupação muito grande, porque a inteligência artificial tem interferido muito na comunicação, desde a questão das imagens até a questão de áudio, também de informação escrita, né? A própria inteligência artificial ajuda a produzir informações que não são verdadeiras. Tem gente que fala, a tecnologia ela tá aí e quem faz dela ruim é o ser humano. E, infelizmente, isso é verdade. Então, na verdade, eu tô construindo ainda isso na minha cabeça, sabe? Eu tenho pensado muito. Eu acho que a gente tem um grande mecanismo super importante, que é a inteligência artificial, para te ajudar a avançar em diversas áreas, a economizar tempo. Mas tudo isso precisa ser utilizado de maneira ética. E isso passa por regulamentação. A população tem que entender. Eu sei que nós estamos em tempos preocupantes de emergência, já passamos por diversas crises econômicas, crises sanitárias, e isso produz uma certa sensação de insegurança. E quando a gente está dentro dessa sensação de insegurança, isso toca intimamente a gente acaba querendo apelar para o que é urgente. E às vezes aparecem alternativas urgentes para a gente que não nos leva a pensar de maneira mais longínqua. A gente quer o imediato. E aí a gente deixa de ter cuidado com muita coisa, a gente deixa de pensar em consequências de muita coisa. E hoje, quando se fala, por exemplo, na regulamentação da inteligência artificial, das mídias sociais, né, as pessoas pensam, escutam um discurso de cerceamento de liberdade e compram isso porque a gente está no momento de tudo é urgente, tudo é alarmista, tudo é muito preocupante. E eu entendo esse momento que nos leva a não pensar racionalmente, respirar e pensar, não, mas será que é assim mesmo? Analisar, sabe? Será que é assim mesmo? Será que se eu fizer isso para resolver esse problema agora, mais para frente eu não vou ter prejuízo? A regulação é isso. As pessoas confundem, elas compram um discurso que está sendo vendido de uma maneira muito sensacionalista, bem alarmista, né? De que você regulamentar tirar sua liberdade. Não é isso, é muito pelo contrário. A regulação de mídias sociais e da inteligência artificial, a regulação como um todo, ela é para garantir transparência, para garantir ética, para garantir responsabilidade. Você tem que ter mecanismos, senão a gente vai ter que voltar para a Idade Média, quando não tinha lei de nada, quando era tudo olho por olho, dente por dente, você fazia justiça com as próprias mãos, você fazia suas próprias leis
E a civilização não é isso. A civilização ela foi evoluindo conforme as regulações que os seres humanos foram criando, né? Então, eu acredito que as pessoas têm que tentar respirar um pouco, tentar valorizar mais algo que está sendo desvalorizado cada dia que passa, que é a questão da educação. E com isso também a comunicação de qualidade, né? Respirar um pouco e entender que a gente precisa de organização para tudo. Até para a gente ter nossa liberdade, a gente precisa que seja organizado. Então, eu acho que a gente precisa focar na questão da regulação para tentar ter uma perspectiva melhor de educação, de evoluções científicas, de comunicação. A gente tem que focar na regulação, que ela é necessária, sim, para tudo. Hoje, se a gente tiver que recorrer, a gente tem que processar, por exemplo, tive um abuso do consumidor numa farmácia. A gente recorre à lei do consumidor. Eu tive um problema com um médico. A gente recorre à regulação do código de ética dos médicos. Para tudo precisa de regulação. É uma questão de organização. Senão, como eu disse, vai virar algo que as pessoas vão querer se autorregular cada uma e onde isso vai parar. Então, eu acho que precisa parar, pensar nisso e as instituições têm uma grande responsabilidade nisso, principalmente as instituições públicas. As instituições empresariais, eu sei que elas focam muito no lucro, mas as instituições públicas têm essa responsabilidade porque a instituição pública lida com o cidadão e com cidadãs. E lidam com isso com vidas. Então, tem que focar nisso, tem que focar na educação e na comunicação também. Até porque, Cheneville, eu acredito que a comunicação, ela faz parte da cultura, né? Como você falou, está intrínseco à humanidade mesmo. E isso define futuros, define a identidade de um povo, como um Brasil, por exemplo. E eu até queria que você pontuasse, assim, para a gente já ir caminhando também para encerrar, como é que você definiria, e define, na verdade, o poder da comunicação bem cerrada ali, acertada, para a construção mesmo dessa identidade de uma cidade, de uma comunidade, de um estado, de um país, como é o nosso Brasil, gigantesco, onde se comunicam de várias formas, existem até os sotaques variados, mas que todo mundo consegue conviver, né? Como é que a comunicação ela vem realmente para instituir, ou na verdade para formar mesmo essa característica mesmo da sociedade? Tem autoras, pesquisadoras que têm pensamentos diferentes, por exemplo, a respeito da opinião pública, né? Que o jornalismo, a comunicação forma a opinião pública. Tem outros que defendem que não, que contribui para a construção da realidade, contribui para a construção da reputação. E eu sou meio mais voltada para esse segundo raciocínio. Eu acho que a comunicação ela é poderosa, sim, mas ela não é tudo. Ela é importante, mas não é tudo. É importante que você veja a comunicação como estratégica, como ferramenta, né, de otimização. Porque eu já falei em alguns cursos meus também, não adianta você ter, por exemplo, uma assessoria de comunicação formada pelos melhores profissionais do Estado, do país, do mundo, e desenvolver as melhores estratégias, por exemplo, para uma instituição, se a instituição não faz o seu papel, não cumpre seu papel institucional, não cumpre sua missão, não age conforme seus valores, né? Então, se, por exemplo, utilizando o exemplo da defensoria, se a defensoria tem a melhor comunicação com os melhores profissionais e desenvolve as melhores estratégias, no entanto, a defensoria não funciona adequadamente. Não adianta você vender que sim, se a realidade é outra. Então, as instituições, primeiro, e todas as pessoas que querem utilizar da comunicação, têm que pensar primeiro nessa sua responsabilidade princípia, que é funcionar adequadamente, atender o seu público adequadamente. E aí, otimizar isso para ganhar mais público e para cativar, engajar, continuar com aquele público que você formou também, utilizando a comunicação.
E aí a comunicação entra de diversas maneiras. Antigamente se falava, muita gente não entendia que a informação é poder, né? E a comunicação é poderosa por isso também. Hoje em dia, quem tem informação, as pessoas entenderam que informação é poder. E todo mundo quer trabalhar com informação, todo mundo quer comunicar, quer noticiar. Todo mundo hoje em dia tem um pouquinho de jornalista, né? Quer produzir seu conteúdo. E você, utilizando do que os profissionais de comunicação se preparam, as técnicas, né? Tudo que a gente é preparado nas universidades, que a gente é preparado nas nossas pós-graduações, nos nossos cursos de aperfeiçoamento, né? Tudo isso vai encorpando, ajudando a você desenvolver a estratégia para o seu público. É sempre assim. Tem uma frase que eu gosto de colocar no final dos meus cursos, que a melhor forma se você quer se comunicar bem, a melhor forma é você ter a verdadeira vontade de compartilhar e entender com o seu público, se colocar no lugar do seu público, como compartilhar. Quando você tem essa vontade real de compartilhar, você vai buscar preparo, você vai saber o que falar. Para você se comunicar direito, você tem que ter o conteúdo, você tem que ter o preparo. Não basta você decorar, não é na base do decoreba. Você pode ensaiar é uma técnica, principalmente para quem tem uma certa fobia, tem uma certa timidez, né? Ou uma aversão a câmeras. Eu já tive isso antigamente. Ligava a câmera, eu começava a tremer. Eu já estava sabendo de tudo, mas começava a tremer. E o ensaio é um preparo, né? É um treinamento. Você pode lançar mão disso. É bacana. Mas o mais importante é quando você vai apresentar um trabalho na escola, um TCC, defender seu mestrado, seu doutorado. Você tem que estar com o conteúdo na sua cabeça. Foi você que construiu aquilo. Foi você que inventou aquela ação. Foi você que organizou aquele evento. Então, a informação está lá. A primeira coisa que você tem que internalizar, eu sei daquilo, eu sei disso. Então, eu vou saber falar, porque eu sei. Quando a gente sabe, a gente vai saber falar. E o resto é só diquinha, técnica que a gente vai superando, a gente vai melhorando e a gente vai entregando melhor para o público. Se a gente está preocupada com o público, a gente vai se interessar, a gente vai buscar, vai aprender e vai saber atender o público da melhor maneira. E assim a gente fecha com chave de ouro, com essa grande mensagem da Cheneville Araújo, jornalista, que é especialista também, mestre, né? Agora está no doutorado. E eu queria agradecer assim, sua contribuição. Eu até falei no dia que houve, né, o curso aqui de Media Training para os membros da Defensoria, defensores e defensoras, mas eu disse que eu saí ganhando muito também, porque eu aprendi muita coisa com a Cheneville e fiquei super empolgada também. E assim, agradeço mesmo a sua participação aqui conosco para contar um pouquinho sobre isso, para falar sobre comunicação. Eu gosto que as pessoas também entendam, né, a comunicação, como você falou, hoje todo mundo se acha aí um comunicador, um jornalista, por meio de redes sociais, né, ali um blogger, um influencer, mas existe a comunicação profissionalizada, que é aquela que se estuda mesmo, se capacita, que é o seu caso, e isso é muito importante, trazer para a população, trazer para quem está nos ouvindo o que é comunicar de fato e como fazer isso, né? Então, agradeço, muito obrigada pela sua participação e eu vou deixar esse espaço também para você até deixar um recado aí para quem está nos ouvindo. Eu que agradeço, Beatriz, é uma enorme satisfação. Eu parabenizo também a Defensoria mais uma vez, né? Por promover esse tipo de iniciativa, como foi o mini curso que a gente deu a respeito de Media Training, preparar suas fontes, seus defensores, suas defensoras, para falar melhor com o público, para passar melhor o recado e a imagem da instituição, e assim chegar mais próximo, né? Tornar mais acessível. Se o público não entende, ele não acessa. Então, tornar mais acessível e ter esse tipo de iniciativa é de grande responsabilidade. Mostra que a Defensoria tem uma responsabilidade com o seu público, busca trabalhar de maneira que ofereça qualidade, de maneira que seja ética também. Então, eu já parabenizo mais uma vez. E o que eu tenho a dizer é que comunicação ela é muito mais do que
falar, do que produzir um conteúdo de descontração, utilizando uma suposta notícia. Ela passa muito mais disso. Comunicação é responsabilidade, principalmente nos dias de hoje. E comunicação é empatia. É lembrar sempre do público, o que o público precisa e como o público vai entender aquilo. Aí hoje a gente pode falar em um outro momento, se quiser, a respeito de linguagem simples, que é também uma técnica muito importante, que a comunicação pública, cada dia que passa aqui no Brasil, está aplicando e que eu acho que é uma boa tendência também das instituições. Cada vez mais a Defensoria já está aplicando, eu vejo, e outras instituições também espalharem isso, porque a gente tem que estar perto da sociedade, a gente tem que garantir esse direito para a sociedade de maneira responsável e de qualidade. Eu agradeço o espaço e estamos à disposição sempre que precisarem. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar mais uma vez com você. Falando aqui com a Genevieve Araújo, jornalista, e trouxe para a gente esse grande conteúdo agora sobre informação, sobre comunicação. Com certeza eu acredito que deve ter agregado na vida de quem está ouvindo agora. E mais uma vez, muito obrigada, Genevieve. Parabéns pelo seu trabalho. Muito sucesso agora, ainda mais na sua carreira, que está aí só aumentando, né? Aliás, que está evoluindo e crescendo como sempre. Já são 20 anos de carreira e eu acredito que tem muitos outros 20 anos aí para crescimento. Então, muito obrigada mais uma vez. E assim a gente vai encerrando o podcast Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima. Temos o Deezer, o Spotify e também no YouTube. Qualquer um deles você pode procurar digitando lá @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Até mais!